querido. Maravilhoso é estar em tua presença. Paz do Senhor, Cirlei. A paz do Senhor, irmã Cristiane Moraes, Terezinha. Maravilha. Deixa eu ajeitar aqui, meu povo. Aí, agora eu tô vendo legal ali. Muito bem. Irmã Terezinha, Daniele, Deus abençoe. A paz do Senhor, pessoal do Instagram. Já vão compartilhando aí, mandando para o direct dos amigos. Hoje, aula 2 sobre a família. Pessoal do Facebook aí, vai compartilhando também, gente. Vai colocando no perfil de vocês. Vai mandando para os amigos. Tá bom? Boa noite a todos os irmãos, irmãs, amigos queridos que estão pelo Instagram e que estão aqui pelo Facebook. Nós vamos começar uma aula maravilhosa agora. Aula 2. Quem não assistiu a aula 1, por favor, entrar no meu canal do YouTube, aula 1, sobre a família. A aula 1 trata dos padrões de Deus para a família. Ok? Aula 1 está no meu canal do YouTube. Os padrões de Deus para a família. E a aula 2 é agora. A gente vai começar. Hoje nós vamos aprender sobre as consequências do pecado na família. Aninha, meu irmão Roniel, a Simone, pessoal do Instagram. Glória a Deus. Vamos lá. Os irmãos, compartilhem comigo se tá legal o som, Facebook, se tá ok, a internet. Vão compartilhando comigo. Como é que tá o Facebook aí, pessoal? Para mim parece que caiu ali e voltou, né? Compartilhem comigo como que tá o Facebook. Se tá pegando aí, funcionando, se tá legal, se vocês estão me ouvindo. Gente, eu vou contar para vocês uma coisa. Acabei de fazer um bolo de banana inédito. Eu vim fazer um bolo de banana aqui na casa da minha best friend. Não tinha tigela para fazer o bolo, não tinha liquidificador, não tinha... Como que é o nome daquilo que bate? Mixer, não tinha fouet. Fouillot? É fouillot aquilo que bate? Enfim... Foi uma aventura o nosso bolo. Fouet. Tinha nada. Aí nós inventamos aqui, botamos dentro de uma panela mesmo, uma massa. Tinha um mixer ali, batemos. E o bolo tá lá assando, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o bolinho. Então a gente vai fazer a live aqui, vamos começar a live. Daqui a pouco eu vou lá olhar o bolo pra ele não queimar. Nunca fiz bolo de banana, foi a primeira vez hoje. Ai, Jesus, olha lá, a Ana tá colocando assim, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Eita, glória. A Cirlei está lá no meu pai, um abraço para o meu pai, pastor Jaconias, pastora Dejanita, um abraço para a Cirlei, minha cunhada, estão lá no meu pai. Vamos começar a live, gente. Irmã Selma, um abraço. Eu queria pedir que vocês me ajudassem, pessoal, que vocês compartilhassem a live, tá? Eu cheguei agora da Clínica São Lucas, fiz ressonância da região do sacro, agora há pouco, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Quero agradecer os irmãos que me ajudaram agora a pagar minha radioterapia, muito obrigada pelo carinho, Deus abençoe vocês, amém? E fiz um bolo de banana inédito aqui, nunca tinha feito. E nos viramos nos 30 aqui para fazer esse bolo. Daqui a pouco eu mostro para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Tá todo mundo com Bíblia aí? A aula de hoje é as consequências do pecado na família. A Cirlei tá pedindo pra gente ir pro YouTube, mas hoje eu não vou entrar no YouTube, Cirlei,
Porque eu tô sem notebook aqui e tem que usar um aplicativo que cai muito, trava muito, sabe? É muito pesado para fazer no celular. Eu ainda não tenho inscritos no YouTube suficiente, eles não me liberam o celular. Então para fazer tem que ser no notebook. Então vai tentando aqui pelo Face, qualquer coisa, gente, se cair o Face estou também no Instagram, tá? Edenice Bordim, a paz, minha querida. Pastor Jaconias, Robervalda, minha irmã, tá todo mundo aí. Vamos lá, gente, aula 2. Quem não assistiu a aula 1, por favor, vá para o meu canal do YouTube depois desta aula. Robervânia Pastora. Meu canal do YouTube você me encontra como Robervânia Pastora. Vai lá para o meu canal do YouTube e pega a aula 1. Na aula 1 nós tratamos sobre os padrões de Deus para a família. Qual é o modelo? Qual é o padrão de Deus para a família? Aí nós falamos sobre Adão e Eva no jardim, como que Deus fez tudo, Adão, Eva, o que Deus preparou para eles, o lar que Deus preparou para eles, e etc e tal. Hoje nós vamos para Gênesis capítulo 3, vamos lá? Gênesis capítulo 3, onde nós vamos ler sobre a queda do homem, o pecado do homem, o pecado de desobediência. Quais foram as consequências? O que é que começou a acontecer dentro do lar, da família, do relacionamento, homem e mulher? O que o pecado trouxe como consequência? Ok? A irmã Terezinha está dizendo ali, ó, vale a pena ver a aula 1, foi bênção. Obrigada, minha querida. Todo mundo preparado? Pegaram a Bíblia? Abram a Bíblia, ó, Bíblia, sem apostila, sem nada, sem livros, é Bíblia. Vamos aprender a ler a palavra de Deus e a entendê-la na direção do Espírito Santo pelo que está escrito. A Bíblia se explica, amém? A própria Bíblia se explica. Então nós vamos trabalhar aqui esses estudos sobre a família, até nós chegarmos lá na área do divórcio, vamos aprender com erros, não é? Com fracassos de algumas famílias bíblicas, vamos aprender, vamos tirar algumas lições também com os acertos das famílias bíblicas, ok, meu povo? Vamos lá. Ó, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. O verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, verso 5, o verso 6 diz assim, ó: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, que estava com ela, e comeu. Aqui eles executam, aqui eles põem em ação, não é? A desobediência a Deus. Nós vimos na aula passada que Deus deixou apenas uma advertência para Adão. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comerão. Não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só isso. Deus fez brotar da terra árvores maravilhosas, frutíferas, para que eles pudessem comer, se alimentar, degustar. E no centro do jardim, que era o lar deles, a casa deles, Deus colocou duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, eu a denomino como a árvore da morte. Porque Deus diz, se vocês comerem, no dia que vocês comerem do fruto desta árvore, vocês morrerão. Vocês morrerão. E o que ocorre? No versículo 6, Eva, não é? Induzida, seduzida, não é? Seu coração desejoso de desafiar Deus, desobedecer a Deus, de experimentar daquele fruto, induzida pela serpente que foi incorporada, Satanás incorporou nela, tá? O diabo incorporou na serpente, ela era um dos animais mais astutos, diz a Bíblia, e por causa da sua astúcia, o diabo, conhecendo a astúcia da serpente, se aproveita dessa astúcia, incorpora nela, fala com Eva, induz Eva. Esta indução é pelo próprio sentimento que está rolando no coração de Eva, não é? E ela então, induzida, crê, acredita que Deus passou a conversa dela em Adão.
que eles não morreriam coisa nenhuma. Podiam comer daquele fruto e não morreriam, mas se tornariam iguais a Deus. Aí nós falamos na aula passada, verso 7 de Gênesis capítulo 3. Então, olha aqui, ó. Os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Então, qual foi a primeira consequência do pecado na família? Porque Adão e Eva aqui são uma família, eles são um casal. Qual foi a primeira consequência direta, Rê? Qual foi a primeira consequência direta do pecado na família, nos relacionamentos, no casamento, no relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais? Primeira consequência direta. Perceberam que estavam nus. Perceberam que estavam nus. Eles sentiram vergonha ao perceber que eles estavam nus. Ou seja, perderam a inocência. Olha aí. Perderam. Anota aí para mim, Rê. Depois eu vou passar esse estudo tudo, Rê, para dentro do iPad para a gente ter em apostila depois. Porque isso aqui é coisa que Deus está me dando, irmãos. Eu não estou usando nenhuma apostila. Eu tenho várias apostilas, livros sobre família, sobre casamento. Mas o Espírito Santo me deu uma direção de nós lermos a Bíblia, compreendermos o texto aqui, ok? Compreendermos o texto aqui. Você do Facebook, observa que às vezes eu estou olhando para o lado, mas é porque eu estou olhando para o meu Instagram, que está aqui do lado, tá bom? Não é porque eu estou vesga, não. É porque eu estou olhando aqui também para o pessoal do Instagram. Então vejam bem. Primeira consequência direta do pecado na família, dentro do lar de Adão e Eva. Eles perceberam que estavam nus, se envergonharam. Ficaram envergonhados pela nudez, ou seja, eles perderam a inocência. Então, ponto 1, perderam, olha aí, a inocência. Quantos casamentos estão sendo destruídos? Quantas famílias estão sendo destruídas? Quantas crianças estão sendo destruídas? Seus sonhos futuros abortados? Porque se perde a inocência. A coisa mais linda que tem, gente, é a criança ser criança. É a criança viver a sua fase infantil dentro da inocência que a infância nos dá. E o que nós temos visto hoje? O que nós temos visto hoje? Uma destruição da inocência infantil. Filhos que não são mais inocentes. Crianças que ao invés de pensar e brincar com bolinha de gude, de futebol, de bonequinha, de casinha, de peteca, de vôlei, de queimada, que eram as nossas brincadeiras, de esconde-esconde, de pega-pega, eram as nossas brincadeiras, não é? Nós fazíamos casinha de barro, nós fazíamos vaquinha, boizinho, com os prendedores do varal. É ou não é, gente? É ou não é? Pamela, minha querida, Deus te abençoe. Um abraço para você e para o Júnior. Estamos sentindo falta de vocês na Belém, viu? Deus abençoe. Essa era a nossa brincadeira. Eni, lá de Taubaté, estamos orando pelo seu mundinho, seu papai. Jesus vai operar um grande milagre na vida dele, em nome de Jesus, viu, minha querida? Deus te abençoe. Minha irmã Rosivânia já está aí na live. O irmão Luiz, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Então hoje as crianças estão perdendo a inocência. Isso tudo é resultado do quê? Do pecado. Isso tudo é resultado do quê? Da desobediência de Adão e Eva. Da desobediência da humanidade. O casal, a família, tem perdido a inocência. Hoje, quando nós vemos um tio, um vô, um padrasto, um primo, não é?
quando a gente vê com alguma brincadeira com a criança, às vezes até o colocar no colo, até uma criança deitar na cama, com o vô, com o pai, com o primo, com o tio, hoje a gente já começa a ficar meio assim. A gente já começa a ficar meio desconfiado, já começa a ficar todo mundo meio de olho. Por quê? Porque o que nós mais temos hoje é pedofilia no meio da família. Perdeu-se a inocência. Perdeu-se a inocência. Olha que honra aí o nosso mestre, teólogo, professor, pastor Rafael Masson, está conosco aqui pelo Facebook. Nossa querida Gisele, nossa ovelhinha, Deus abençoe. Nós estamos estudando sobre família, pastor Rafael. E o Espírito Santo me levou a estudar apenas com a Bíblia, abrindo a Bíblia aqui e lendo. Então na aula 1, nós aprendemos o padrão de Deus para a família. E hoje, aula 2, nós estamos aprendendo sobre as consequências do pecado na família. Quando eu falo de família, eu estou falando de marido e mulher, eu estou falando de pais e filhos, amém? Estamos falando de casamento. Então o que aconteceu na família de Adão e Eva? Eles pecaram contra o Senhor. Eles tinham um lar perfeito, eles tinham um lar harmonioso, eles tinham um lar, não é? De paz, um relacionamento igualitário, ninguém mandava em ninguém, ambos somavam, ambos caminhavam para a mesma direção, viviam o mesmo propósito, e de repente, a concupiscência do coração de Eva e de Adão, por consequência, levam eles a um pecado terrível, que é o pecado da desobediência, se rebelam contra uma advertência e uma ordem de Deus, um alerta de Deus para que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles tinham ali a opção de comer do fruto da árvore da vida. Deus não proibiu comer do fruto da árvore da vida. E o que acontece? Eles comem da árvore da morte. Meus irmãos, me deem 30 segundos aqui, meus filhos, que eu vou ali olhar o bolo, que eu estou fazendo o bolo. Peraí que eu já volto. Um minutinho, que eu não posso perder esse bolo. Um minutinho. Ô, pode, já vem. Peraí. Aleluia. Vamos ver aqui se está dando certo o bolo. Eita, que espetáculo. Vamos, você botou mais 20 minutos? Agora nós precisamos botar, sabe o que aqui? Um palito. Tem que ter faca, não tem palito. É uma faca, não tem nada nessa casa. Essa casa. Tá mole. Tá bom. Ainda tá mole. 20? Olha, vamos botar mais aqui. Uns 30 minutos, porque se for elétrico não é igual os demais. É uma delícia, bom, vai ficar uma delícia. Ô, glória, eu tô voltando, meus amados. Aleluia. Voltei, meus filhos. Aleluia. Ô, glória. É que eu tô fazendo um bolinho aqui, a minha companheira não entende cozinhar uma prova. Voltando, qual a primeira consequência, então? Pastor Danilo Pereira, Deus te abençoe, irmã Diná, pastora Diná Eugênio. Perceberam que estavam nus e se envergonharam. Perderam a inocência. Nossas famílias têm sido destruídas por perderem a inocência. Crianças que não são mais crianças. Crianças que com 6, 7, 8 anos, 10 anos de idade, são adultas. Querem namorar, querem fazer sexo, querem beijar na boca. Perderam a inocência. Casais que perdem a inocência daquele primeiro amor, daquele primeiro momento, daquele primeiro, não é? Aquela primeira paixão, aquele primeiro fogo. Tudo era na inocência. Era aquela coisa boa, gostosa, aquele frio na barriga de se arrumar porque o namorado vinha fazer a visita. Chegava o sábado, a moça já ficava naquela expectativa, já suando frio, o coração batendo mais forte, porque o namorado vinha cortejá-la na sua casa. Não era assim? Hoje perdeu-se a inocência. Hoje você diz muito prazer, meu nome é fulana, meu nome é Beltrana, e já estão na cama. Os casamentos, que era aquela coisa gostosa, que se programava, não é? Casava no cartório, fazia aquele almoço no dia que casava no cartório, depois no sábado era o casamento na igreja. Aí era aquela coisa gostosa, era uns 10
padrinhos para um lado, umas 10 madrinhas para o outro. Era aquela coisa tremenda, aquela festa, aquele bolo, aquelas coxinhas, tudo muito inocente, tudo maravilhoso. Hoje, junta os trapos, junta as roupas, vão viver junto, não tem mais aquela coisa gostosa do namoro, do noivado, do casamento, aquela emoção, na maioria das vezes, né não? Perdeu-se. Perdendo-se a inocência, entra a vergonha. Perdendo-se a inocência, perde-se a intimidade. Perdendo-se a inocência, perde-se valores. Passa-se por cima de princípios. Estão pegando aí, amados? O pastor Rafael está dizendo, esse casamento era do tempo do pastor Jaconias, 86 anos atrás. É, por aí. Tempo bom. E ele está dizendo aqui que você não sabe fazer bolo, Renata. É, vocês não sabem o apuro que eu passei para fazer o bolo. Se o bolo der certo, eu vou mostrar e vou contar a prova, tá bom? Eita glória. Segue-se o versículo 7 que diz assim: juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram. Segundo ponto, anota aí, Renata, pra gente. Consequências diretas do pecado na família. Perde-se a inocência. Segundo ponto, perde-se a dependência de Deus. Ó. Perde-se a dependência de Deus. Perde-se a dependência de Deus. Qual é a primeira coisa que eles fazem quando eles se envergonham por estar nus? Quando os olhos são abertos, eles percebem que estão nus. Perderam a inocência e em seguida, ao perder a inocência, eles perdem a dependência de Deus. Eles passam agora a viver, eles passam agora a prover para si mesmos. Até então, dependiam de Deus. Eles não sabem, eles não percebem, eles não se envergonham por estar nus. Agora eles percebem que estão nus, se envergonham e eles começam a preparar vestes para eles. Vestes de folhas de figueira. E eles se cobrem. Então, quando o homem perde a inocência, ele perde também a dependência de Deus. Ele começa a prover para si mesmo. Porque até então, Adão e Eva eram providos diretamente pelo Senhor. Deus proveu a eles, abençoando as águas e abençoando a terra, para que as águas e a terra pudessem lhes prover alimento. Eram providos em vestes porque não dependiam delas. Não havia vergonha neles por estarem nus. E aqui, irmãos, aí é um debate teológico aí. Tem gente que diz que eles tinham corpo de luz, e há teólogo que defende isso. E aí é olha, aqui poderia ficar aí uns 10 anos só falando sobre isso. Não é o caso, não é o que pretendemos aqui. O que pretendemos é mostrar que de alguma forma eles percebem que estão nus, eles se envergonham um do outro por estar nu, perdem a inocência e começam a prover para si mesmos. Porque imediatamente eles fazem roupas de folhas de figueiras. Eles começam agora a ser providos do natural. Lá o pastor Rafael diz, eles eram extraterrestres. Tem gente que crê piamente nisso, tá? Tem gente que crê piamente nisso aí. Tá bom? Então, queridos, eles começam a prover. Quando nós deixamos de depender de Deus no casamento, quando nós deixamos de depender de Deus para educar filhos, meus queridos, podem ter certeza que a família começa a ser bombardeada e começa aí o processo de destruição da família. Começa aí o processo de destruição dos relacionamentos. Seja este relacionamento entre marido e mulher,
seja este relacionamento entre pais e filhos. Verso 8. Vamos lá. Vamos procurar aqui. Terceira consequência direta do pecado. Eu quero te dar um exemplo sobre perder a dependência de Deus. Eu quero te dar um exemplo muito conhecido de todos, que é Abraão e Sara. Deus falou com Abraão que daria a eles um filho, e passou-se os anos, passaram-se os anos, e Sara chega para Abraão, a Bíblia diz que eles já eram velhos, e ela já havia cessado o período natural da mulher, de ovulação, que pudesse dar a ela um filho, e ela chega para Abraão, ela diz o quê? Tenha um filho com a nossa serva Agar. Ela está fazendo a mesma coisa que Adão e Eva fizeram aqui, no jardim. No lar perfeito que Deus preparou para eles morarem e habitarem. Ela está fazendo a mesma coisa. Ela está deixando de depender de Deus e arrumando uma forma humana de prover, de fazer cumprir uma promessa. Tá pegando aí? Quem tá pegando aqui pelo Instagram, digam amém. Hein? Olha aqui, ó, pelo Facebook. Estão pegando aí? Aí Abraão faz igualzinho a Adão. Ao invés dele dizer, não, Sara, jamais eu vou desobedecer a Deus. Deus falou que vai nos dar um filho. Deus nos proverá o filho. Não vou fazer isso. Abraão repetiu a mesma coisa que Adão fez. Eva chega para ele, entrega o fruto e ele come. Em nenhum momento Adão diz, não, Deus me deu uma ordem, Eva, e eu não vou comer desse fruto. Tira já esse fruto da tua boca agora. Você também não vai comer. Não. Eva comeu, ofereceu para ele, ele comeu também. Tipo, tô nem aí. Se Eva comeu, tá de pé ainda, eu como também. E Abraão, já que Sara tá mandando, eu vou me deitar com Agar e vou ter um filho com Agar. E vocês sabem o resultado? Até hoje, esses dois irmãos brigam entre si. E vocês sabem que depois Abraão teve que mandar, não é? Com o coração partido, ele teve que mandar Agar embora para o deserto, despediu Agar e o seu filho Ismael apenas com um odre de água e um pão. E aí você conhece toda a história, não preciso te explicar. Todas as vezes que o marido, que a mulher, que o casal, que os filhos, que os pais deixarem de depender de Deus e começarem a prover para a família por conta própria, então começam aí a viver terríveis consequências no casamento, na família e nos relacionamentos familiares. Estão entendendo, meus irmãos? Irmã Roseli, minha ovelhinha querida, Deus te abençoe. Também foi uma guerreira aí me ajudando em todo o meu tratamento do câncer. Que Deus te retribua em nome de Jesus. Pastora Dina, o pessoal está comigo aqui. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Agora vamos para frente. Verso 8 diz assim: então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e sua mulher, aqui ó, ah não, tá louco, olha que tremendo, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Terceiro ponto, Rei, anota aí para mim. Terceiro ponto, esconder-se de Deus. Esconder-se de Deus. Terceira consequência direta do pecado na família, esconder-se de Deus. O homem que antes da desobediência, que antes da queda, tem um relacionamento aberto, um relacionamento direto com Deus, um relacionamento transparente com Deus, um relacionamento que não é baseado no medo, é baseado no amor, é baseado na intimidade diária de receber a visitação de Deus todos os dias, na virada do dia. Agora ele tem medo, agora ele se esconde. Eles, ouvindo a voz do Senhor, ao invés de irem
ao encontro da voz, irem ao encontro do Senhor, ficarem diante do Senhor, ficarem na posição costumeira de todos os dias, quando Deus vinha conversar com eles. Agora eles se escondem. Agora eles encontram lugares onde eles podem se esconder, ou tentam, ou imaginam que eles podem se esconder de Deus. O homem fugindo, o homem se escondendo. E você vai ver o homem fugindo de Deus, se escondendo de Deus, agora até o último livro da Bíblia. Deus falando com o homem arrumando desculpa. Deus falando com o homem fugindo de Deus. Deus falando com o homem correndo de Deus. Até o final, você vai ver o homem fugindo de Deus. Nessa síndrome maligna de Adão e Eva, de medo. E todo relacionamento baseado no medo não pode ser um relacionamento de intimidade, um relacionamento de amor, porque o apóstolo João disse que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Amém? Estão pegando aí? Esconderam-se da presença do Senhor. Então, é a terceira consequência direta. Quem sabe o marido está escondido de Deus. Quem sabe a voz do Senhor tem bradado dentro da sua casa. A voz do Senhor tem bradado dentro da sua família. Tem ecoado dentro da sua casa. E você tem se escondido, você tem corrido. E você tem fugido de Deus. Está com vergonha de Deus, está com medo de Deus. Porque errou, porque pecou. Eu trago uma palavra para você, homem de Deus, nessa noite. Eu trago uma palavra para você, mulher, para você, casal, para você, filho, para você, pai. Se você errou, se você pecou, se você desobedeceu, ao ouvir a voz do Senhor, não fuja dele. Não se esconda dele. Não há lugar que você possa ir, que você possa se esconder do Senhor. Não corra de Deus, corra para Deus, corra para a presença de Deus. Ao ouvir a voz dele, se entregue para ele, porque Deus pode mudar, porque Deus pode fazer o extraordinário no meio da sua família, porque Deus pode fazer o extraordinário na sua casa. Chamou, porém, verso 9, olha aí, chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Então, quarta consequência direta do pecado na família. Uma família com medo de Deus. O homem com medo de Deus. Ele primeiro perde a inocência. Segundo, ele perde a dependência de Deus. Terceiro, ele se esconde de Deus. Ele pensa que pode arrumar lugares onde ele estará escondido numa fuga aterrorizante de Deus. E quarto, estamos no quarto rei, ele tem medo de Deus. Põe aí para nós, medo de Deus. Medo de Deus. Tá pegando? E aí, meu querido, você tem medo de Deus? Ou você respeita e reverencia quem ele é? Quantas pessoas com medo, com pavor, Deus está falando, Deus está te chamando, Deus está ministrando, e você está aí apavorado com medo de Deus? Meu irmão, Deus não é teu carrasco, Deus é teu pai. Deus é teu pai. Esse medo de Deus vai fazer você se afastar. E se você se afastar, talvez não haja cura para o teu casamento. Se você se afastar, talvez não haja cura para o relacionamento com seus filhos. Se você se afastar, talvez não haja cura para o relacionamento com seus pais. O que é que aconteceu de errado aí no seu relacionamento com os filhos? O que deu errado? O que vocês desobedeceram a Deus que deu errado? Vá para Jesus e confesse para Ele. O que é que está dando errado aí no casamento? Se humilha. Homens que não se humilham. Mulheres que não se humilham. Não se dobram. Não se prostram diante do Senhor.
Não ouvem a voz do Senhor, preferem viver com medo de Deus do que sentar e arrumar as coisas que estão erradas. Não se submetem à palavra, tem medo de Deus, mas não teme o inferno. Vive com medo de Deus, você não tem que viver com medo de Deus. Você tem que saber que há uma sentença na eternidade. E a escolha é sua. Esta é a quarta consequência direta do pecado. O medo, o pavor. Deus vai me matar. Deus é um carrasco. E agora? E agora você vive uma mentira ao invés de sentar-se com o Senhor Jesus e confessar para Ele as fraquezas da sua família. As limitações da sua família, do seu casamento, do seu relacionamento. Está entendendo o que o Senhor está falando? Estão pegando aí? Então o medo foi a quarta consequência direta do pecado na família. Na família, claro, irmãos, nós estamos fazendo um estudo aqui, não é? Sintetizado e resumido, que eu não tenho como passar aqui a vida inteira. Amém? Eu estou te dando os tópicos e depois você vai buscando referências bíblicas, porque nós temos milhares de exemplos na palavra que você pode usar para cada tópico desse que eu estou lhe passando. Você tem muitas referências aí que você pode pesquisar na palavra, que você pode agregar depois no seu estudo e na sua pregação ou no conselho que você vai dar para alguém. Amém? Vamos para frente. Perguntou-lhes Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Disse o homem, olha aqui, essa para mim é uma das mais importantes consequências. Ela é grave, ela é muito séria. Disse o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Que consequência é esta aqui? Essa é a quinta consequência do pecado na família. Esta consequência ela é direta na vida do homem, do macho. Esta consequência eu chamo de isenção de responsabilidade. Isenção, omissão. Isenção de responsabilidade. Esta é grave e eu já vou falar com vocês. Me dá 5 segundinhos que eu vou olhar ali o bolo, irmão, porque esse bolo tá uma benção. Se nós perdermos esse bolo aqui, vai ser tremendo. Pera aí. Vai meditando e já pega um versículo bíblico e põe para mim aí. Põe aí o versículo, eu vou olhar o bolo que tá cheirando. Ô Jesus, vai que o bolo tá queimando, meu Pai. Ô Salvador da glória. Tem misericórdia. Pera aí. Ô meu Pai. Esse bolo... Vou falar uma coisa para vocês. Eita glória, o bolo já tá bom. Tá bom o bolo, hein? O bolo maravilhoso. Agora nós vamos tirar aqui, meu filho. Deixa que eu tiro. Você vai ter que tirar agora, tá? Para ele não murchar lá dentro da pintura. Cuidado que tá muito quente o forno. Você põe ele aqui que nós vamos trazer ele aqui no prato, nós vamos mostrar para os irmãos. Os irmãos não sabem a prova que foi fazer esse bolo. Não tinha, irmãos, não tinha nada, não tinha nem a tigela para fazer o bolo. É a casa tsunami. Eu inventei ali, peguei uma panela, botei a massa dentro da panela, pintamos as canecas, tá? Esqueci o açúcar, aí tirei a massa, virei tudo dentro da panela de novo. Botei açúcar, mexi de novo, botei dentro. Olha, foi uma bênção para fazer esse bolo. Amém? Quem achou um versículo bíblico aí? Isenção de responsabilidade. As pessoas sempre falam de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Irmãos, uma das extraordinárias qualidades de Davi, que leva este homem a ser chamado homem segundo o coração de Deus, é exatamente assumir responsabilidade do que ele fazia. Assumir responsabilidade do que ele fazia. Quando Davi adulterou, ele podia ter ido até Deus, quando o profeta Natan chegou na casa dele e contou a história, e disse para ele: é tu mesmo, ó rei, esse camarada é você mesmo.
Davi poderia ter falado com Natan, falado com Deus. Não, foi ela. Ela que tem a pombagira. Ela que é uma biscate. Ela que me provocou. Ela estava lá nas janelas, lavando os cabelos, se penteando, sensualizando. Eu não aguentei, eu sou homem, não aguentei. E aí mandei matar o grande amigo que eu tinha, o grande soldado do meu exército, e peguei ela para mim. Mas a culpa é toda dela. Ela que tá com a pombagira. Ah, irmãos, Davi não fez nada disso. Davi entendeu a mensagem do profeta. Sabe? Ele se humilha, ele se prostra, ele admite, ele assume. Fiz, pequei. Aí ele vai escrever o Salmo 51, um salmo extraordinário, salmo maravilhoso. Oh, glória! Olha aqui, meus irmãos. Olha que espetáculo. Ó, bolo de banana, saindo agora quentinho. Não vai derrubar o bolo? Ai, meu pai, tem misericórdia. Ó, tem que cortar um pedacinho para nós ver como que ficou a textura, né? Irmão, esse bolo aqui é um milagre. Eu vou falar para você, se esse bolo, eu vou comer esse bolo aqui. Se esse bolo prestar, é milagre. Porque eu vou dizer, eu e a Renata passamos um apuro para fazer esse bolo, porque nós inventamos de fazer um bolo e não tinha o óleo. Aí meu pai, daí não tinha liquidificador, não tinha batedeira. Ela saiu correndo, foi buscar um óleo ali no armazém. Então ele foi feito assim, ó. Porque isso é família, né, irmãos? Renata é como família, é como irmã pra mim. Olha aí. Aí eu coloquei 3 ovos dentro de uma bacia. Coloquei uma canequinha de óleo. Coloquei 2 xícaras de leite. Bati tudo. Depois coloquei, não tinha nem tigela para fazer o bolo, botamos dentro de uma panela mesmo. Minha irmã Rose, vê se tem uma tigela de bolo para sua filha, pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. Mostra pro Instagram. Olha aí, olha que maravilha. Ah, os pedaços de banana, viu, gente? Ó, ficou top. Ó. Então, desse pedacinho aqui que eu vou comer com os meus irmãos aqui, para eles verem que ficou. Dá um garfinho para mim, por favor. Amém? Vou comer aqui com eles aqui. Aleluia, para eles verem que ficou bom. Aí, botamos dentro da panela, tá? Peguei, deu umas 3 xícaras de trigo, botei. Não tinha nem aquele negócio que bate. Peguei uma colher, mexi. Aleluia. Botei 2 colherzinhas de sopa de fermento. Mexi mais um pouquinho. Untei a forma, botei na forma. Quando botei na forma, daí piquei as bananas dentro da massa. Ah, nós amassamos banana. Lá naquele recipiente com leite, lá com os ovos, o óleo, eu amassei umas bananinhas, pegamos um negócio que a Renata tem aqui, um treco, como é que chama aquele trequinho? O mixer. O mixer, porque não tinha liquidificador. Rose, eu virei uma boleira. Pegamos aquele mixer, botamos dentro do negócio de pipoca, batemos ali um pouco. Irmãos, que coisa tremenda. Aí botei na panela, peguei 2 bananas, piquei bem picadinha e bati mais um pouco. Botei dentro da forma untada. Quando eu coloquei na forma, esqueci do açúcar. Esquecemos o açúcar. Botei tudo de novo dentro da panela. Botei um pouco de açúcar, mexi mais um pouco e botei na panela de novo. E botei na forma de novo. Gente, isso aqui é milagre. Olha aqui, ó. Ó, com bananinha picadinha no meio e tudo. Eu vou comer um pedacinho para ver se eu aprovo. Renata. Tá bom. Tá comendo? Tô. Come um pedacinho. Ficou bom. Ó. Melhor que o bolo de hotel. Ó, a massa fofinha. Ó. Massa fofinha. Mostrar pro pessoal do Face. Olha que delícia. Eu, na minha opinião, Rê. Ó. Nós vamos colocar um pouquinho menos de óleo. Essa banana no meio picadinha, ó. Ó.
A bananinha no meio picadinha, tá vendo? Irmãos do céu. Eu vou... Ele perdeu o carro primeiro. Delícia, hein? Ficou ótimo. Maravilha. Uma canelinha, é verdade, uma canelinha fica bem mesmo, pastor Rafael. A próxima vamos botar uma canelinha. Top, irmãos. Eu não vou só comer, eu vou comer mais não, porque nós estamos estudando a palavra. Não vou comer esse bolo todinho. Pegaram aí, gente? O que aconteceu como consequência do pecado na família? Omissão. Isenção de responsabilidade. O que Adão fez quando Deus conversou com ele? Ô Adão, quem te mostrou que vocês estavam nus? Você comeu da árvore? Que Deus já sabia que na hora que eles comessem da árvore, primeira coisa, vão perder a inocência. Você comeu da árvore que eu disse para você não comer? Agora eu quero que você faça uma observação muito interessante, que Deus não fala com Eva. Deus não chama Eva primeiro. Deus vai tratar com todos, a consequência virá para todos. Mas quem Deus chama para conversar? Quem tinha recebido a responsabilidade de cuidar do jardim. Adão. Autoridade, né? É, a responsabilidade. Porque as pessoas confundem a responsabilidade do homem e a responsabilidade da mulher. Homem e mulher, eles são iguais na bênção, eles são iguais no governo. Nós já vimos isso na aula 1. Só que eles recebem de Deus responsabilidades. A mulher está responsável por ser adjutora, por ser companheira, por ser idônea, por caminhar junto, debaixo da mesma missão, por completar, por somar, por estar em parceria. E o homem tem que zelar por este jardim, ele tem que cuidar, ele tem que guardar dessa família, deste lar que o Senhor lhe entregou nas mãos. Então Adão, ao invés de chegar diante de Deus e dizer falhei, desobedeci, não cumpri com a minha função, não cumpri com a minha missão, não cumpri com a minha responsabilidade, que era estar cultivando, que era estar guardando, que era estar protegendo, para que a serpente não viesse induzir a minha mulher, aquela que é o osso dos meus ossos, a desobedecer. Quando lhe foi oferecido o fruto, ele comeu espontaneamente. Eva não lhe forçou. Ele voluntariamente, espontaneamente, ele come do fruto. Então, quando Deus lhe fala, ele tinha que assumir a responsabilidade dele. E ele se isenta, ele joga para a mulher, ele joga para Deus. Ele até faz aqui uma acusação básica, né? Porque o que ele vai falar para Deus? Foi a mulher que tu me deu. É como se Deus não soubesse o que estava fazendo. É como se Deus fosse culpado. Porque na isenção de responsabilidade, nós lançamos culpa sobre o outro. Olha aí. Quem pegou? Na isenção de responsabilidade, quando eu me omito, eu acabo por lançar culpa sobre o outro. Ô Rei, eu quero destacar aqui hoje pro pessoal do Instagram que eu não tô usando filtro, tá? É porque eu sempre uso filtro, né? Lá no Instagram. Hoje eu tô sem filtro, sem maquiagem, eu não uso maquiagem, nada, viu, gente? Vou fazer dia 5 agora, dia 5, tá chegando meu aniversário. 42 anos de pura beleza mesmo aí, ó. Isso aqui é pele mesmo, é coisa linda. É tudo natural. Não tem maquiagem, não tem base, não tem nada. Porque às vezes eu ponho lá um filtro, o povo comenta, né, e dá uma risada. Hoje não tem nada de filtro não, é pura natureza mesmo. Amém? Anota aí
porque isso é muito forte, na isenção de responsabilidade. Quando eu me omito, quando eu me isento, eu estou sempre lançando culpa sobre outros. E esse é o problemão grave no casamento. Esse é um problemão grave no casamento. Esse é um problemão grave, pastor Rafael. Entre marido e mulher. Tá sempre um culpando o outro. Você quer ver quando se trata de finanças? Tá sempre um jogando a culpa no outro. Mas nós estamos assim porque você gasta demais, a gente tá nessa porque você não sabe administrar, a gente tá nessa porque você foi jogar futebol, a gente tá nessa porque você foi comer pizza, a gente tá nessa. Irmãos, tá sempre um culpando o outro. Sabe onde esse problema estoura também? E ele se torna muito grave na família, nos casamentos, nos relacionamentos, quando o marido começa a culpar a mulher na educação dos filhos, ou quando a mulher começa a culpar o marido na educação dos filhos. Essa criança tá desse jeito porque você não educa. Essa criança tá desse jeito porque você dá muita barda. Mas a culpa é sua porque você não educa. A culpa é sua porque... Irmãos, é um problemão. Por quê? Porque tem sempre alguém se isentando da sua responsabilidade e jogando na culpa dos outros. Tem uma coisa que os casais sempre falam, que eu acho muito feio, que eles falam assim, esse teu filho, essa tua filha. Não, gente, é nosso filho. São os nossos filhos. É a nossa filha, não é esse teu filho. O homem não fez sozinho e a mulher não fez sozinha. Quando os filhos erram, ambos, o pai e a mãe, têm que sentar, conversar, chegar num acordo e os dois tentarem resolver o problema juntos. E não um colocar a culpa no outro, se isentarem, se omitirem. E aí não se resolve nada, a confusão está feita. E é uma luta muito grande no meio da família, no seio familiar. Vocês estão me entendendo? Quantas mulheres estão sofrendo, quantas mulheres que a gente atende, quantas mulheres que não estão aguentando mais e pedindo divórcio. Por quê? Porque o homem se isenta. A culpa não é minha, a culpa é dela. Eu não tenho culpa. Geralmente o homem já diz, eu trabalho, eu pago aluguel, ou eu comprei a casa, ou eu pago as despesas, eu não tenho culpa. Eu não tenho nada a ver com isso aí. E nessa isenção de responsabilidade, além de você lançar culpa sobre o outro, você sobrecarrega o outro. Tá anotando aí, Rê, pra nós? Gente, a Renata tá comendo aqui, Ela disparou a comer aqui o bolo. Essa secretária, ela tá esfomeada. Vocês estão entendendo? Pastor Rafael falando ali, tenho muitos casos de mulheres abandonando os lares. E as mulheres estão abandonando mesmo, irmãos. Mulheres que não estão aguentando mais. A sobrecarga de uma responsabilidade que está ficando apenas sobre os ombros da mulher. Um fardo pesado demais para a mulher carregar. E quando a bomba estoura, o homem, ao invés de bater no peito, chamar para si a responsabilidade, dizer, não, eu sou o cabeça, eu tô junto, eu sou o homem da casa, nós vamos resolver juntos, eu conto com você, me ajuda, eu tô contigo, vambora, eu vou dar jeito, eu vou trabalhar, eu vou me virar, nem que eu tenha que pegar 2 períodos de trabalho, eu vou me virar, nós vamos dar um jeito, Deus está conosco, você me ajuda no que pode e nós vamos sentar, nós vamos conversar com nossos filhos. Hoje a educação da família, dos filhos, tem ficado na responsabilidade de quem? Quem tem levado os filhos a Deus? Quem tem sido responsável pela educação? Quem senta na mesa para estudar com os filhos? Claro que tem exceção, né, irmãos? Não é uma regra, graças a Deus. Mas na maioria dos casos, quem que senta na mesa para fazer dever de casa com o filho? A mãe.
Quem que senta para ouvir uma filha, para ouvir um filho? A mãe. Hein? Quem que dá conselho? Quem que vai na rua buscar um filho quando ele está lá bebendo, quando ele está lá se drogando, quando algo acontece, quando tem briga na escola? Quem que vai lá? Na porta da escola no final da aula buscar? A mãe. E o pai está onde? O pai está se isentando. O pai está se omitindo. O pai está se escondendo. O pai está fingindo que não é com ele. E daí a mulher tem que dar conta de sexo, tem que estar cheirosa, tem que estar bonita, para o bonitão chegar à noite, deitar na cama e fazer o que ele quer fazer com ela. A mulher tem que cuidar da cozinha, tem que cuidar da roupa, tem que passar, tem que lavar, tem que limpar a casa, tem que faxinar, tem que trabalhar fora, tem que educar os filhos, tem que fazer campanha de oração, tem que entrar no jejum, tem que ir para a igreja fazer campanha de oração porque a família está desmoronando. E o Zé Bonitinho tá o quê? Com o controle na mão assistindo Netflix. É ou não é, irmãos? E o bonitinho tá o quê? Tá nervosinho, tá estressado dentro de casa, achando ainda que não tá bom. Então, a maioria das nossas mulheres hoje estão empurrando os casamentos na barriga. A maioria das mulheres cristãs hoje, eu posso falar sem medo de errar, 70% delas já não se divorciaram porque são tementes a Deus. Porque honram a aliança do casamento, senão já teriam se divorciado. Claro que há muitas mulheres também nécias, que há muitas mulheres loucas, que há muitas mulheres tolas destruindo o seu lar. Claro que há, sem sombra de dúvida. A palavra aqui é como espada de dois gumes, a Bíblia já diz, ela corta para os dois lados. Mas que na proporção masculina isso acontece com maior frequência e intensidade, acontece. Qual é a sétima consequência? Nós estamos na quinta ainda. Ô, gente, nós estamos na quinta consequência e a Renata pergunta assim para mim, qual que é a sétima consequência mesmo? Eu tô bem de secretária, viu, irmãos? O bolo de banana tá fazendo efeito. Tá entendendo? A sétima consequência direta do pecado na família é a isenção de responsabilidade. Aí você pode colocar aí, quinto tópico, não é o sétimo, é o quinto tópico, isenção de responsabilidade. Letra A, abre parêntese. Quando eu me isento das minhas responsabilidades, eu lanço culpa sobre o outro. Eu lanço culpa sobre o outro. Eu lanço culpa sobre o outro. Essas consequências aqui, queridos, elas são diretas no casamento. Mas nas aulas seguintes, nós vamos ver muitas consequências envolvendo filhos e alcançando até parentela. Até a parentela. E ainda mais, prejudicando até nações. Tá? Nós vamos ver. A partir de agora, consequência do pecado direto na família. Hoje a gente está vendo aqui algo que afeta diretamente os casamentos. Mas depois nós vamos ver no capítulo 4, na aula que vem, isso, o pecado, como ele afetou o casal, e por afetar o casal, como que isso refletiu nos filhos. Como que isso refletiu na geração seguinte. Parte B, letra B, parêntese, quando eu me isento da minha responsabilidade, eu sobrecarrego o outro. Eu sobrecarrego o companheiro. E isso é em todas as áreas, irmão. Estou falando de família, estou falando de casamento, mas isso serve para todas as áreas da vida. Tá? Então Adão logo lançou culpa em Deus e em Eva. Foi a mulher que tu me deste. Então eu lanço culpa sobre o outro e eu sobrecarrego. A Eva agora ficou miúda. A Eva disse, meu Deus, tô perdida. Porque Deus veio tratar com a gente, o Adão veio de dizer, não, eu que
Eu que era responsável, porque na verdade, irmãos, Deus não busca um culpado. Deus procura conversar com o responsável. Deus não está falando aqui de culpa. Deus não veio aqui falar sobre culpa. Deus está conversando com aquele que era responsável pelo jardim. Você que recebeu uma responsabilidade, é você que vai ser cobrado. É com você que vão conversar. Agora, quando você se isenta da sua responsabilidade, logo você está arrumando alguém que é culpado. Logo você está vendo que o outro tem defeito, você não. E aí você vai lançando uma carga sobre o outro que é insuportável de carregar. Agora, quando o marido assume sua responsabilidade, quando a mulher assume a sua responsabilidade, quando os filhos assumem suas responsabilidades, quando a família caminha junta, cada um assumindo a sua responsabilidade, a sua porção dentro dos relacionamentos, aí a família caminha em harmonia e aí a família é tremendamente abençoada por Deus, mesmo tendo que enfrentar dificuldades e lutas. Amém, queridos? Amém? E aí, quando eu me isento da minha responsabilidade, lançando culpa sobre o outro e lançando uma carga pesada de novo sobre o outro, eu faço o quê? Eu incentivo, eu me torno modelo de como não ser e de como não fazer. Porque prestem atenção, quando Deus fala com Adão, Adão lança a culpa sobre Eva. Eva tinha Adão como modelo. Isso é ser cabeça, viu, crente? Você machão aí que acha que ser cabeça é mandar na mulher? Ser cabeça é ser o modelo, é ser o guia, é dar a direção, é mostrar como se faz. Aí Adão deu o modelo para Eva. Ele cooperou, incentivou para que Eva agisse da mesma forma. Se você é um homem que se isenta das suas responsabilidades, você terá uma mulher que também se isenta das responsabilidades. Se você é um homem que se omite, que deixa as coisas irem acontecendo, empurrando com a barriga e culpando os outros e lançando uma carga sobre a sua família, logo você será um modelo de como não ser. E você acaba influenciando a sua família a fazer da mesma forma. Olha o que aconteceu no verso 13. Então disse o Senhor à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A mulher aprendeu com Adão. A sua mulher está aprendendo com você, varão. Os seus filhos estão aprendendo com você. Não adianta falar para o seu filho: homem não bate mulher, e ele vê você bater na mulher. Não adianta falar para o seu filho: homem não mente, mas o seu filho vê você mentindo. Olha lá, ó. A Nena, a esposa do pastor Rafael Masson, quer ver o bolo. Olha que delícia aqui, ó. Eita glória. Olha que maravilha. Tá vendo? Vira onde tá cortado. Olha aí, ó. Tá? Ele fica com uma impressão, gente, que tá empubado, mas ele não tá. É porque eu fiz com a banana mesmo, tá? Eu bati a banana e depois eu ainda piquei banana na massa. Então ele fica mais pesado um pouquinho. Amém? Ela disse que ficou bonitinho. Se ela visse a prova para fazer esse bolo. Oh, estão pegando aí, irmãos? Então não é faça o que eu digo, é faça o que eu faço. Um homem responsável é faça o que eu faço. Paulo disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Não adianta pregar bonitinho e não praticar o que você está pregando. Não adianta falar tenham amor, mas você não ama. Não invejem, mas você inveja. Não sejam fofoqueiros, mas você fofoca. Não façam confusão, mas você vive de confusão. Não adianta. O homem responsável, ele é modelo de responsabilidade. E os seus filhos vão seguir esse modelo, a sua mulher vai seguir esse modelo.
Aí, irmãos, o que aconteceu? Deus começou a sentenciá-los. Deus começou a mostrar para eles as consequências diretas da desobediência e do pecado deles. Deus nem conversou com a serpente. Você prestou atenção? Deus falou com o homem, falou com a serpente, com a mulher. E Deus não fala com a serpente. A serpente ia culpar quem? Deus disse, não, o negócio aí pegou. Adão culpou Eva, culpou a mim, na verdade. Ele culpou a Deus, né? Ele disse, foi a mulher que tu me deste, a culpa é tua e dela. Ele vai falar com a mulher diz, foi o Adão. Foi a serpente. A serpente que me enganou e eu comi. E agora, Deus nem fala com a serpente, porque se Deus fala com a serpente, eu vou falar um negócio para ti. Quem que a serpente ia culpar? Deus nem conversa com a serpente, irmão. Porque Deus não conversa com aquilo que não recebeu a bênção dele para dominar. A serpente foi criatura criada por Deus para ser dominada, subjugada pelo homem. Deus nem toma conhecimento. Ele nem conversa, ele nem bate papo com ela. Porque quem tinha que dominar e subjugar a serpente era o homem. Por mais astuciosa que ela fosse. Mas Deus então começa a falar a eles e a mostrar a eles a consequência, o resultado. E aí a serpente entrou. Porque assim como a terra sofreu consequência direta, a serpente também. E aí nós vamos observar aqui na palavra do Senhor que tanto a terra como a serpente são atingidas por causa do pecado. Então, nós podemos ir agora para o sexto ponto. Sexta consequência direta do pecado, da desobediência da família. Aquilo que Deus proveu para te sustentar e para ser bênção, agora está sendo amaldiçoado por causa da tua desobediência. A provisão, aquilo que era para lhe servir, está sendo amaldiçoado por causa da tua desobediência. Deus fala com a serpente e Deus diz para ela assim, ó, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Então, não é só a minha família, não é só a minha casa, é sério e sai de dentro das quatro paredes. As consequências, elas extrapolam, elas vão além das medidas do lar. Elas alcançam agora a criatura que foi criada e elas alcançam agora a terra que foi abençoada para me prover. A serpente recebe o castigo, a mulher recebe um castigo e o homem recebe castigo. Para por aí? Não. A terra também recebe uma maldição. A palavra do Senhor diz assim, ó. Olha aqui, ó. A serpente sendo castigada, a mulher sendo castigada. Ó. Sexta consequência direta do pecado na família. A família, ela vai perder a bênção da fonte provedora. É forte. A família vai perder a bênção da fonte provedora. Por quê? Porque a serpente está sendo castigada, a mulher está sendo castigada, o homem está sendo castigado, mas
E muito importante aqui você destacar, a terra foi amaldiçoada. Pegou, Rê? Sim. Olha lá, a mulher vai agora multiplicar a dor dela de gravidez grandemente, em dor dará luz a filhos, o desejo dela vai ser para com o marido, ele a dominará. O homem, olha só, olha aqui, verso 17, Gênesis 3, verso 17. Maldita é a terra por tua causa. Agora a terra em Gênesis capítulo 1 e 2, antes do pecado, ela era o quê? Abençoada. A terra provia sementes, árvores, frutos. A terra foi abençoada para prover o homem, para suprir o homem. E agora, como consequência direta do pecado, a fonte provedora está sendo amaldiçoada. Tá pegando aí? Então, a consequência direta não ficou só na serpente, não ficou só no homem, não ficou só na mulher. A fonte provedora agora está sendo amaldiçoada. Deus disse, maldita é a terra por tua causa. Meu Deus do céu. Em fadiga, era para ser em descanso. Era para o homem viver, comendo, desfrutando em descanso, sem suor de trabalho. Trabalharia, mas não em fadiga. Olha aí, gente, pega essa daí que eu já estou terminando a live. Já vamos encerrar aqui, ó. Maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Olha aqui, ó. A terra que em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, produzia árvores, sementes, frutos, para que eles pudessem se alimentar e serem providos. No verso 18, agora Deus diz assim, ó, ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e tu comerás das plantas do campo. Olha, verso 19, olha aqui o agravante, ó. Olha aqui o agravante. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Do suor do teu rosto comerás do teu pão, o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. Tá bom? Foi o que aconteceu. A terra que estava abençoada, a terra que produzia sementes boas, árvores frutíferas, saudáveis, agradáveis ao paladar e aos olhos, agora ela está amaldiçoada por causa do pecado do homem, e ela passa a produzir espinhos e ervas daninhas, e o homem que era para receber provisão, se alimentar, ser provido em descanso, agora está em fadiga e tem que comer do suor do trabalho, do suor da fadiga. Você quer mais, irmão? Ou tá bom até aqui? Eu encerro a live de hoje, eu encerro esta segunda aula dizendo para você, não vale a pena. O salário do pecado é a morte. Não vale a pena distanciarmos de Deus, desobedecermos o padrão de Deus para a família. Não vale a pena desobedecermos a palavra de Deus para os nossos relacionamentos. As consequências são drásticas e terríveis. Há esperança, porque Jesus morreu por mim e por você, para nos resgatar, nos tirar desse estigma maldito do Adão caído e da Eva caída e restaurar. E nos trazer de volta para dentro do jardim, para dentro do padrão perfeito de relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, relacionamento perfeito na família. Mas para isso, nós precisamos nos dobrar diante do Senhor Jesus, diante da sua palavra, e tomarmos a decisão e termos um posicionamento de viver a palavra de Deus. Essas consequências diretas afetaram Adão e Eva, afetaram o relacionamento dos dois e vão afetar daqui para frente todas as famílias da terra. E na próxima aula nós vamos continuar estudando, observando, meditando, e nós vamos ver o primeiro homicídio, o primeiro assassinato acontecer na família
como consequência direta da desobediência de um pai, de uma mãe, de um homem e de uma mulher. Nós vamos ver, capítulo 4 de Gênesis, o que aconteceu com Caim e Abel. Quanta barbaridade tem acontecido dentro das famílias. Maridos matando suas mulheres, feminicídio aumentando de forma assustadora a cada dia. Pais matando filhos, filhos matando pais. Esse estigma maligno do Caim dentro das nossas casas. Nós vamos ver isso na próxima aula. Que Deus te abençoe. Se você não assistiu a primeira aula, está no meu canal do YouTube, aula 1, Família no Padrão de Deus. E eu te agradeço pelo carinho, por estar conosco até agora. Depois eu vou baixar esse vídeo, vou colocar lá no YouTube e fica também lá para vocês todos assistirem. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pecado não compensa, a desobediência não compensa. Se você tem errado, se você tem pecado, se temos errado o alvo, vamos nos prostrar diante do Senhor Jesus. Tomarmos a posição. Maridos, mulheres, filhos, se posicionem. Assumam suas responsabilidades e vivamos uma família perfeita, uma família feliz em Cristo. Porque casamento perfeito, família perfeita, não existe sem Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigada pelo carinho de todos. Fiquem na paz do Senhor. Neste domingo, às 19h30, eu estarei pregando a palavra de Deus na Conferência do Reino, na igreja Prosseguir em Cristo, na cidade de Tubarão. Deus abençoe vocês, gente. Fiquem na paz. Beijo. Deus abençoe.